assim ele vai escolher o melhor tamanho pela tabela de medidas de corpo. Oi gente, eu sou a Jéssica Avelino, parceira aqui da UOL, e juntos a gente está criando uma sequência de vídeos que vai te ajudar na apresentação do teu produto na tua loja virtual. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre tabelas de medidas, porque saber interpretar e usar a tabela de medidas dentro do teu e-commerce vai ajudar o teu cliente na escolha do produto e também evitar trocas e devoluções. A gente vai falar sobre a diferença de tabelas de medidas do corpo e tabela de medidas de peça pronta. A tabela de medidas do corpo, ela é uma tabela de medidas que tem as medidas reais do teu público-alvo, e essa tabela a gente já começa a usar ela na fase de criação do nosso produto. Então todos os nossos produtos eles vão ter um padrão de tamanhos, porque a gente já está usando ela desde a criação. Essa tabela, tu consegue cadastrar ela no teu e-commerce e o cliente ele consegue comparar as medidas dele com as medidas da tua tabela. Assim ele consegue identificar qual é o melhor tamanho para ele comprar o produto. E a tabela de medidas da peça é de fato a medida da peça pronta, então já considerando as folgas e o shape da peça que foi pensada. Eu vou trazer aqui dois exemplos para facilitar que a gente entenda a diferença dessas duas tabelas. Aqui a gente tem uma peça justa no corpo, então essa peça, quando a gente fala de tabela de medida de peça pronta, né? Normalmente ela vai ter uma medida menor do que a medida do corpo do cliente. Isso porque a gente precisa desconsiderar nessa peça a elasticidade do tecido. Então a tabela ela vai ser menor do que o corpo do cliente. E isso pode dificultar quando o cliente for comparar a medida dele com a medida da tabela, ele pode ter dúvida e achar que a peça vai ficar menor do que o corpo dele, né? Então ele pode comprar um tamanho maior e quando chegar não vai servir nele porque realmente vai ficar grande. E nesse exemplo aqui, a gente tem uma peça larga, o shape dessa peça é largo, então a tabela de medidas dela, de peça pronta, vai ser muito maior do que o corpo do cliente. E o cliente, mais uma vez, pode ter dúvida, achando que essa peça vai ficar muito grande, e ele pode comprar um número menor e acabar não vestindo bem, então pode ficar apertada nas cavas, no decote, em alguma parte que normalmente não deveria ficar apertada. Então, nesses casos, o ideal é que a gente coloque também a tabela de medidas do corpo, que o cliente ele pode comparar a medida dele com a tabela e assim ele vai escolher o melhor tamanho pela tabela de medidas de corpo e não pela medida de peça pronta. Essa medida de peça pronta, ela é legal a gente colocar no nosso e-commerce como base de comparação, né? Para o cliente entender que essa peça tem elasticidade, né? Você pode colocar também uma descrição bem aprofundada ali do teu produto e explicar um pouco sobre essa tabela de medidas de peça pronta. A gente separou aqui algumas dicas que podem te ajudar nessa questão das tabelas, certo? A primeira dica é que junto com as medidas da tua tabela de corpo, tu podes colocar um corpinho, né? Uma imagem de um corpinho com umas setas explicando para o teu cliente aonde ele vai tirar as medidas. Então pode ser uma medida de busto, de cintura e de quadril, que são as medidas mais comuns, mas você também pode colocar a medida de comprimento, então comprimento de calça, comprimento de blusa. Você pode colocar esses corpinhos, né, indicando as setinhas junto com a tua tabela. Outra dica também é a gente melhorar a descrição do produto. Então, na descrição, a gente pode explicar melhor para o cliente qual que foi o shape que a gente pensou para essa peça, né? A gente também pode falar sobre o tecido, né? Como que ele estica, se ele estica ou não, né? Pontos de atenção que o cliente vai ter na hora de comprar. Outra dica também é evitar expressões técnicas. Então, expressões como cava, decote, geralmente o cliente ele não entende aonde essas partes ficam na peça, e aí isso pode confundir ele, né? Então não vai ajudar na hora dele decidir a comprar o teu produto. Outra dica também é melhorar a descrição do teu produto. Então explicar ali na descrição o que foi pensado para essa peça, se era para ser uma peça mais larga, despojada ou justa, né? Isso vai melhorar o entendimento ali do teu cliente na escolha dele, né? Você também pode falar sobre os tecidos, as texturas, o caimento desse tecido. Também pode falar um pouco sobre os acabamentos que tem essa peça. Isso vai ajudar o teu cliente a ter segurança na hora de escolher esse produto. Se você trabalha com revenda de produto, você pode pedir essas tabelas para o seu fornecedor e cadastrar elas no teu e-commerce. Outra coisa também que você pode colocar na descrição são as medidas da modelo que está usando o produto. Você também pode colocar uma ou mais modelos vestindo aquele produto e você consegue colocar então as medidas de cada uma. Assim o teu cliente ele consegue comparar o corpo dele
com a medida da modelo. Aqui na plataforma da UOL, existem várias possibilidades de cadastro de tabela de medida. A primeira delas é que as tabelas de medida de corpo, que são padrões dentro da tua loja, pode cadastrar ela dentro das categorias e automaticamente ela vai aparecer em todos os produtos. Outra opção também é cadastrar essa tabela diretamente dentro de cada produto. Outra opção também que você pode optar é colocar a tabela de medidas da peça pronta junto numa imagem do produto. Então, o cliente vai ver todas as imagens do produto e no final ele vai ter uma imagem da tabela de medidas da peça pronta. Finalizamos aqui o nosso primeiro vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar sobre a apresentação do teu produto com fotos e vídeos. Então, acompanhe a gente por aqui para saber mais.